pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né? E nessa parte aqui nós vamos trabalhar com a formatação condicional. O que é a formatação condicional? É aquela formatação que a gente aplica, né, na célula para que a cor, o formato da célula mude de acordo com o resultado que nós temos. Então, ó, eu tô aqui com esse exemplo, né, que é aquela planilha do boletim escolar, né, onde nós fizemos o cálculo através da função C, né, onde nós colocamos aqui, se a média for menor que 7, ele escreve reprovado, se não, ele escreve aprovado, ok? Isso usando a função C. Se por acaso você não lembra ou chegou até esse ponto aqui e não viu a função C, volta o conteúdo, assiste o vídeo lá que a gente fala da função C, né, para você entender como que a gente chegou nesses resultados do aprovado e reprovado. Isso é muito importante, tá? Então por isso que tem o vídeo, assiste, faz as anotações, pratica e aí para depois poder dar essa continuidade. Então olha só, então eu tenho aqui o resultado aprovado e reprovado, e aí eu quero que cada um deles, né, o aprovado fique, por exemplo, na cor azul e o reprovado na cor vermelha. Então como é que eu faço isso para quando aparecer aprovado ou aparecer reprovado ele mudar a cor? Isso é através de formatação condicional. Então eu vou selecionar aqui o intervalo que eu quero formatar, ó. Então eu vou selecionar e aí aqui na página inicial, então página inicial, formatação condicional, ó. A gente tem um botão aqui em cima da formatação condicional. Eu vou clicar na seta de formatação condicional e ele vai me mostrar algumas opções de formatação condicional. Então eu tenho aqui realçar regras de realce das células, ó lá, regra de primeiros e últimos, barra de dados, escala de cores e conjunto de ícones. Eu vou usar aqui regra de realce das células. Aí eu tenho é maior do que, é menor do que, está entre. Esses três aqui primeiros a gente usa geralmente em células com número, porque eu posso falar assim, se o valor for maior, por exemplo, que 7, fica azul, se for menor que 7, vermelho, né? Então eu uso aqui. Está entre, que seria no caso se eu tiver um intervalo de valores. No caso de texto, que é a nossa situação aqui, eu vou usar esse, ó, o é igual a, tá? É igual a, aí eu vou clicar nele, olha lá, ele vai abrir uma janela, aonde eu vou dizer para ele, é igual a, aí eu escrevo, igual ao quê? A aprovado, aí eu digito aqui a palavra aprovado como eu digitei lá. Se por acaso assim, maiúscula e minúscula não faz diferença, mas acentuação, espaço, isso vai fazer. Observem que só de eu escrever, ó, o aprovado, ele já formatou. Porque ele já usou esse formato padrão que está aqui, ó. Mas eu não quero esse formato padrão. Então eu clico nessa setinha aqui do lado. E aí eu vou vir aqui, ó, formato personalizado. E aí eu clico e ele vai abrir a janela. Aí duas coisas que a gente pode mudar aqui. Eu posso mudar a fonte, que aí eu posso mudar a cor da letra, se eu quiser, ó. Né? Então eu quero que fique azul, então eu vou pôr azul, olha lá, azul e negrito, se eu quiser dar um destaque. E eu também posso, se quiser, vir aqui no preenchimento e mudar a cor da célula, ó. Posso pôr um azulzinho bem clarinho na célula. Cuidado para não pôr na célula a mesma cor da fonte, porque aí senão não vai aparecer, né? Ó. Então eu optei por esse azul, dou um OK e aí eu vejo como ficou lá. Ficou a formatação. Se não tiver ficado legal, então você vem aqui, vai lá no formato personalizado e troca o preenchimento ou a fonte, tudo bem? Vou dar um OK e OK novamente, olha lá. Observe que o aprovado ficou. Não gostei dessa cor, quero trocar. Cuidado, porque se você vier na formatação condicional, realçar é igual a aprovado e colocar outra cor, você não está trocando a cor, você está criando uma nova regra. Caso queira mudar a regra que você já pôs, você vem no gerenciar regras. Olha lá, aí a regra que você criou, ela está aqui. Aí você pode clicar nela, pedir para excluir, se você quiser apagar essa regra que está errada. E aí você vai lá e cria de novo. Ou editar, que aí se eu clicar no editar regras, ó, ele vai permitir que eu mude a minha regrinha aqui embaixo. Aí você mexe só nessa parte de baixo, ó. Valor da célula é igual a... Aí você corrige a palavra, se por acaso você digitou errado.
ou vem no formato, ó, formatar, e aí troca a cor, troca o preenchimento. Então, por exemplo, se eu vier aqui eu posso trocar a cor, ó, vou pôr um azul mais escuro, dou um ok, aí ok novamente e ok, ó lá, pronto, ó, coloquei um azul mais escuro, tudo bem? Isso vai no gerenciar regras, se precisar mudar a regra, se você tiver colocado errado ou se ela não tiver funcionado depois que você der o ok. Vou fazer agora a mesma coisa para o reprovado. Então, realçar aqui, ó, regras de realce das células é igual a, porque eu estou trabalhando com texto. Aí eu vou escrever aqui, opa, reprovado. Não quero essa, sim, poderia até deixar, mas eu vou personalizar. Então, vem aqui, ó, formato personalizado. E aí eu vou escolher aqui, ó, cadê? Negrito, cor, eu vou pôr a cor vermelha, né, para o reprovado. Preenchimento, eu vou escolher a cor, vou pôr esse tom aqui bem mais clarinho de vermelho. Aí eu dou um ok e ok novamente. Pronto, olha lá, já estou com todas as minhas regras aqui, já as minhas células formatadas. Se por acaso mudar alguma nota, eu vou mudar a nota da Juliana aqui, eu vou pôr, ela está aprovada na cor azul. Vou pôr aqui um 3 aqui, por exemplo. Olha lá, então ela fica com 5,75 e automaticamente ela é reprovada. E aí o reprovado fica na cor vermelha, ok? Então se eu vier aqui mudar, por exemplo, para 8, olha lá, 8. Aí a nota dela vai para 7 e aí ela fica aprovada na cor azul, ok? Isso usando os realces. Aí eu posso selecionar, por exemplo, as minhas médias aqui, ó. Vou selecionar as médias e aí eu também quero que as médias sigam essa regra. Todas as médias menores que 7 eu quero que fique em vermelho e as maiores que 7 em azul. Então eu vou lá, ó, selecionei as minhas médias, formatação condicional, realce de células, né? Regras de realce das células. É menor do que, então eu vou pôr aqui, é menor do que 7, ó. Aí eu ponho 7, vou lá no meu formato personalizado e aí eu escolho preenchimento, esse mais claro, né, ó. Fonte, aí eu posso colocar o vermelho, negrito, dou um ok, aqui, ok, e ok novamente. Pronto, olha lá, fiz aqui. Vou lá na formatação condicional, realce, regras de realce das células, é maior do que, aí eu vou pôr maior do que 7, venho no formato personalizado e vou escolher aqui, negrito, a cor azul, e o preenchimento se eu quiser, né? Então eu vou pôr esse azul, nem lembro qual foi aquele que eu escolhi, deve ser esse. Dou um ok, ó lá, e ok novamente. Pronto, ó. E aí ele já formatou. Ah, mas esse 7 aqui não ficou do jeito que eu queria. Porque a gente falou que ele só ia ficar nessas cores se fosse menor que 7 ou maior que 7. O 7 não tem regra. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar aqui, vou lá na formatação condicional, gerenciar regras. E aí o 7 ele vai entrar na parte do maior aqui, porque se o aluno tirar 7, ele está aprovado. Então eu clico aqui no 7, editar regras, olha lá, editar regras, e aqui onde ele está escrito é maior do que, a gente vai colocar é maior ou igual a. Clica no é maior ou igual a 7, dou um ok e ok novamente. Pronto, ó, aí o 7 agora já passa a ser aprovado. Tudo bem? Então essa é uma maneira de vocês formatarem usando os critérios dentro da célula, ok? Então pratiquem, façam o teste, formatem algumas células, né, para vocês poderem fixar esse conteúdo. Vamos continuar aqui falando sobre formatação condicional, né? A formatação condicional é aquela que a gente está utilizando para formatar o conteúdo das células de acordo com seus respectivos valores. A gente dá uma regra, um critério, e aí ele formata de acordo com o que a gente tem ali dentro, ok? Então, ó, nessa planilha aqui, vamos dizer que eu tenha esses valores e eu quero que ele coloque, por exemplo, aqui pra gente, uns ícones, uns indicadores que o pessoal chama de faróis, de setas, para indicar cada valor desse, se está acima, abaixo, se está estável. A gente vai fazer aí um critério. Então, para isso, eu vou clicar aqui, ó, eu selecionei todos os valores
desse primeiro semestre, não peguei os totais. Vou vir aqui na formatação condicional e eu vou usar esse conjunto de ícones aqui, ó, conjunto de ícones, e aí eu tenho alguns símbolos, ó lá, que eu posso estar escolhendo para ele colocar na minha planilha. Então eu vou pegar esse daqui, ó, 3 triângulos que ele chama, né, mas vou clicar. Observe que ele colocou pra gente os símbolos de maneira automática. Só que qual é a regra que ele usa? Porque ele já usa uma regra padrão. Mas se eu quiser mudar essa regra, por exemplo, se a minha meta é 7, eu quero que todos que estejam acima de 7 fiquem com o triângulo verde, né? Então eu vou fazer essa regra aqui. De que maneira eu vou fazer isso para ter certeza que ele vai aplicar corretamente? Eu vou vir aqui, né, na minha planilha, aqui na minha formatação condicional, gerenciar regra, com tudo selecionado. E aí ele traz aqui a regra, ó, conjunto de ícones. Aí eu posso pedir para editar a regra. Então vejam que ele trouxe aqui embaixo, ó, os ícones que a gente usou, que aí eu poderia trocar se eu quisesse, ó, né? E aí ele traz aqui a minha regra, ó, ícone verde, que aí eu poderia até trocar o símbolo se eu quisesse, ó. Vou pôr essa setinha aqui para cima, que eu acho que fica melhor, né? Ícone verde, quando o valor da célula for maior ou igual a 67%. Eu não quero 67%. Eu quero quando for o quê? O número, vou pôr aqui número, quando ele for maior que meus 7.000 aqui de cima, ó. Então, quando for maior que os 7.000 que eu tenho aqui, eu cliquei, tá vendo, ó? Eu quero que fique verde. Aí, se eu vier aqui embaixo, ele colocou assim, quando for menor que a fórmula, ou seja, menor que 7.000 e maior ou igual a 6.500, por exemplo. Então, quando for maior ou igual a 6.500, eu quero que fique amarelo. Então, assim, de 6.500 até 7.000 vai ficar amarelo, tá? E quando for, né, aí ele... Opa, deixa eu pôr aqui a opção de número, né, senão ele não fica o 6.500. Sempre muda aqui do lado, tá? Ó. Então veja, então quando for maior ou igual a 6.500, menor que 6.500, ele fica vermelho. Vou trocar a setinha aqui também, ó. Troquei. Dou um OK e peço para aplicar, ó. E OK novamente. Vejam, ó, que todos abaixo de 6.500 ficaram com a seta vermelha. De 6.500 a 7 amarelo e acima de 7.000 verde. Tudo bem? Então essa é uma possibilidade que a gente tem de fazer essa formatação usando conjunto de ícones, que aí você determina os valores que você quer, bem? Outra formatação condicional que nós temos bem legal, eu vou usar essa no total, eu vou selecionar aqui meu total, vou vir aqui na formatação condicional e vou pedir barra de dados. A barra de dados, ele serve, ó, para colocar uma espécie de gráfico dentro da célula, ó. Então deixa eu mudar aqui, pôr uma outra cor para ficar melhor, ó. Olha lá, ele coloca uma barra, como se fosse um gráfico. Ele pega um valor específico, né, que eu tiver determinado, e vai colocando. Quando tiver o maior valor aqui, ó, é 44.150. Ele deixou a barra toda cheia e as outras ele deixou só com a variação do quanto está faltando para chegar nesse resultado. Da mesma forma que a gente faz com toda condicional, eu posso vir aqui, formatação condicional, gerenciar regras, e aí eu posso editar essa regra e determinar, ó, qual é o valor mínimo. Por exemplo, eu posso pôr um número, então o mínimo é 0, e qual é o valor máximo, entendeu? Ó, número, qual o valor máximo? Ah, o máximo é 60.000, então eu vou pôr aqui que o máximo seria 60.000. Poderia trocar as cores, as bordas, as opções aqui embaixo. Nesse caso eu vou manter, dou um OK, e aí aplico e OK novamente. Vejam que agora as barras ficaram menores, por quê? Ele está me mostrando quanto está faltando para chegar até os 60.000. Então ele mostra esse total. Se eu tivesse alguma barra que já tivesse chegado nos 60.000, automaticamente ela estaria toda preenchida. Então, por exemplo, ó, vou pôr aqui, vou jogar um valor bem alto aqui, só para ela atingir os 60. Olha lá, 87.000, tá vendo? Ó, como chegou nos 100.000, passou, quer dizer, dos 60.000 que a gente deu de regra, ó, ele preenche a barra toda e o resto ele está mostrando quanto falta para atingir esse valor. Tudo bem? Então isso aqui é a nossa barra de
dados que eu posso colocar numa coluna ou em vários valores, tá? Eu vou copiar essa tabela aqui agora, ó, vou dar um Ctrl C nela e vou colar ela aqui embaixo, só para a gente testar um outro formato, ó. Se você quiser limpar as formatações, é só selecionar, vem aqui na formatação condicional, e aí você tem a opção aqui, ó, limpar regras das células selecionadas, tá? Aí eu limpo, ó. Aí eu tirei qualquer formatação condicional que tivesse. Eu vou pegar aqui os valores, ó, de novo, ó. Peguei esses valores todos. E aí uma outra formatação que a gente tem aqui é a de escala de cores, ó. Que aí eu posso pegar essa escala de cores e usar esse daqui, ó. Que vai do verde até o vermelho. Então o verde é o valor maior, o vermelho o menor. Então eu vou clicar, ó lá. E aí ele faz o quê? Uma escala de cores. O valor maior vai ficar um verde mais escuro e ele vai fazendo um degradê até chegar no vermelho, que seria o valor menor que a gente tem. Caso queira mudar a regra, deixa selecionado, vem na formatação condicional, gerenciar regras. Sempre que quiser mudar uma regra é pelo gerenciar. Aí você pode excluir ou editar ela. Eu vou editar. Aí aqui, tá vendo? Ó, eu tenho aqui, ó, o mínimo, valor mais baixo, eu vou deixar assim, é o valor mais baixo, o mínimo, né? Ou eu posso colocar assim, número e dizer para ele que o mais baixo é 0. Ponto médio, vamos supor que eu vou colocar 50%, vou deixar em percentil, 50%. E o valor mais alto, vamos dizer que eu vou pôr um número e vou dizer para ele que o valor mais alto que eu vou considerar vai ser 7.000, por exemplo. Que aí eu quero que ele fique no verde. E aqui daria para trocar as cores, ó. Ele deixa trocar as cores, que aí é o que ele faria essa variação que está aqui embaixo. Vou deixar as cores padrões que ele tem. Dou um OK, aplico e dou um OK novamente. Olha lá. Observem que como eu falei que o valor mais baixo era 0, ele não vai deixar quase nada em vermelho, tá vendo? Por quê? Porque eu comecei já de 5.000 e pouco, é o menor valor. Então ele vai do vermelho até o verde, mas de 0 até 7.000. E a maioria deles ficou o verde escuro, porque eu coloquei que tinha que ser o maior valor 7.000. Caso você queira deixar ele de forma automática, então aqui no gerenciar regras, eu vou clicar, editar regra, e aí eu troco. Em vez de eu deixar número, eu coloco o valor mais alto, e esse daqui eu posso colocar valor mais baixo, por exemplo. Porque aí ele vai fazer a escala do menor valor que eu tiver aqui no número até o maior. Aí eu dou um OK, aplico e OK novamente, ó. Aí observe que aí ele faz uma escala mais colorida, tudo bem? Então essa é a forma que nós temos para formatar as planilhas a partir dos valores, ok? Façam os testes, experimentem, pratiquem, né? Exercitem, né? E aí nós vamos dar continuidade aí depois vendo as ferramentas, vendo outras ferramentas, outras fórmulas aí do Excel, ok? Então, pratiquem, exercitem.